O medo é uma das emoções mais comuns na vida humana. Todos nós, em algum momento, já sentimos aquele frio na barriga, aquela angústia que aperta o peito e parece nos paralisar. Pode ser o medo do futuro, de perder alguém que amamos, de não conseguir suprir as necessidades da família, medo de doenças, de fracassar ou de enfrentar situações que fogem ao nosso controle. O medo tem a capacidade de nos enfraquecer emocionalmente e até espiritualmente, porque ele rouba a nossa paz e nos faz duvidar da bondade de Deus. Mas a boa notícia é que, na palavra, encontramos promessas que nos ensinam a vencer o medo com confiança no Senhor. A Bíblia nos lembra que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa verdade está escrita em 2 Timóteo 1:7 e nos mostra que o medo não vem de Deus. Quando confiamos nele, podemos enfrentar qualquer situação com coragem, porque sabemos que não estamos sozinhos. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Essa presença constante é o que sustenta nossa fé e nos dá força quando as circunstâncias parecem maiores do que podemos suportar. Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia que mostram como vencer o medo é a do rei Davi. Quando ele ainda era um pastor de ovelhas, enfrentou o gigante Golias. Enquanto todo o exército de Israel tremia, Davi confiava que Deus estava com ele. O que dava coragem a Davi não era sua força física, mas a certeza de que o Senhor lutava ao seu lado. Ele declarou com convicção que Deus o livraria, e foi isso que aconteceu. Esse exemplo nos ensina que não importa o tamanho do desafio, quando temos fé, podemos enfrentar qualquer adversidade. Outro exemplo é Josué. Depois da morte de Moisés, ele ficou responsável por conduzir o povo à terra prometida. Deus sabia que Josué teria de enfrentar muitos obstáculos, e por isso, disse: Não temas, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Essa promessa se estende a nós também. Deus nos chama a sermos fortes e corajosos, não porque somos capazes por nós mesmos, mas porque Ele prometeu caminhar conosco em todas as circunstâncias. Quando deixamos que o medo controle nossa mente, começamos a imaginar cenários que talvez nunca aconteçam. A ansiedade cresce, e a confiança em Deus diminui. Por isso, a oração é uma arma poderosa contra o medo. Quando apresentamos nossas preocupações a Deus, entregamos a Ele o peso que carregamos. Filipenses 4:6-7 nos orienta a não andarmos ansiosos, mas a levarmos tudo em oração, com súplica e ações de graças. Em troca, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente. Essa paz é o antídoto para o medo. Além da oração, meditar na palavra de Deus fortalece nosso coração. Os salmos são uma fonte riquíssima de encorajamento. No Salmo 23, Davi declara: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa certeza é poderosa. Não significa que não enfrentaremos momentos difíceis, mas que não precisamos temer, porque Deus estará ao nosso lado. A presença dele faz toda a diferença. Quando acreditamos nisso, o medo perde sua força. Outro salmo que nos consola é o Salmo 27, onde Davi afirma: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Essas palavras são um lembrete de que Deus é nossa proteção e segurança. Quando nos apoiamos nele, somos fortalecidos para enfrentar qualquer desafio com confiança. Isaías 41:10 é outra promessa que enche nosso coração de esperança: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa mostra que Deus não apenas está conosco, mas também nos dá força, ajuda e sustento. Quando meditamos nessas verdades, nosso coração se enche de paz, e o medo começa a perder espaço. Muitas vezes, o medo surge porque olhamos demais para as circunstâncias e esquecemos quem Deus é. Quando Pedro caminhou sobre as águas em direção a Jesus, ele estava indo bem até que passou a reparar no vento forte. No mesmo instante, começou a afundar. Mas quando clamou por socorro, Jesus o segurou e o levantou. Essa história nos ensina que, enquanto mantemos nossos olhos fixos em Cristo, encontramos força. Mas quando olhamos apenas para os problemas, o medo toma conta. Por isso,
Precisamos constantemente direcionar nosso olhar ao Senhor e lembrar que Ele tem poder sobre tudo. Criar o hábito de declarar as promessas de Deus também ajuda a fortalecer nossa fé. Quando acordar, diga em voz alta que Deus é com você, que Ele é seu refúgio e fortaleza. Ao enfrentar uma situação que causa temor, declare que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Essas declarações são uma forma de renovar a mente e alinhar os pensamentos com a verdade da palavra. Outro aspecto importante para vencer o medo é cultivar uma vida de gratidão. Quando focamos no que Deus já fez e nas bênçãos que recebemos, nosso coração se enche de esperança. A gratidão nos faz lembrar que Ele é fiel e que já nos sustentou em muitas situações antes. Se Ele foi bom ontem, será bom hoje e amanhã. Essa convicção nos dá coragem para seguir em frente. Além disso, é fundamental ter pessoas de fé ao nosso redor. Compartilhar medos com irmãos que nos amam e oram conosco traz alívio e força. Deus nos criou para vivermos em comunidade. Quando alguém ora por nós, somos encorajados e lembrados de que não estamos sozinhos. O apoio mútuo é parte do plano de Deus para que possamos perseverar. Se você tem lutado contra o medo, saiba que Deus compreende seus sentimentos. Ele não o condena por sentir medo. Pelo contrário, Ele quer ajudá-lo a transformar esse sentimento em confiança. A Bíblia diz que no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Quando entendemos que Deus nos ama de forma completa, sem reservas, nosso coração encontra descanso. O amor de Deus é maior que qualquer circunstância. Decida hoje colocar sua confiança nas promessas do Senhor. Comece a orar todos os dias, a meditar na palavra e a declarar que Deus é a sua segurança. Quando o medo vier, respire fundo e lembre-se de que Ele está ao seu lado, segurando sua mão. Você não precisa enfrentar nada sozinho. Deus é fiel e poderoso para sustentar você em todas as situações. Que essa mensagem renove sua esperança e fortaleça sua fé. Quando o medo bater à porta, escolha abrir seu coração para a presença de Deus. Confie que Ele é maior do que qualquer desafio. E lembre-se, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Que essa confiança seja o alicerce da sua vida e que você experimente a paz que excede todo entendimento.